Veremos hoje como estoques de ectoplasma humano valem mais do que ouro para magos em suas experiências no grosso umbral. Parece ficção, mas o comércio clandestino de energia vital atrai inúmeros espíritos perdidos. Finalmente veremos hoje o que se encontra dentro de laboratórios do submundo. Estes conhecimentos nos elucidarão o que anima os movimentos obsessores na Terra. Sejam muito bem-vindos ao capítulo 17 de A Guerra Astral. Estes conhecimentos estão no livro A Guerra Astral, de José Andrade Filho, e tu podes também ler por conta própria no primeiro link da descrição que está aqui embaixo. Tu pode adquiri-lo e acompanhar a série com a gente. Vejam só, pessoal, finalmente vamos abrir as portas dos laboratórios dos umbrais e vamos ver o que fazem e o que tem ali. Nessa nossa viagem com os mentores espirituais da luz em execução de atividades de desmantelamento dos laboratórios umbralinos no submundo. Vamos começar vendo as manifestações energéticas, porque as diferentes equipes de guardiões se posicionaram para realizar uma tomada às instalações e aguardaram o sinal verde do comandante Roche para agir. O ambiente era insalubre e muitas manifestações energéticas negativas assolavam os guardiões naquelas paisagens desprovidas de humanidade. 2 cientistas das sombras, acompanhados por soldados da Guarda Negra de Activos, o mago negro da nossa história, passaram próximos às posições dos guardiões, mas não perceberam devido à ação. Você lembra das tecnologias que a gente falou que eles estavam munidos no capítulo passado? Eles não conseguiram perceber os nossos mentores devido à ação do emulador de camuflagem virtual, que a gente conheceu em outro episódio. Assim que foram admitidos dentro do complexo, 4 canhões de fluxo magnético, a outra tecnologia, entraram em ação simultaneamente contra os vértices da Muralha Negra, abrindo 4 amplas passagens para o interior da área, surpreendendo os guardas de Activos que ocupavam as guaritas de vigilância e proteção. Você lembra o complexo quadrado de paredes negras? Muros, Eles conseguiram então adentrar com essas tecnologias e surpreenderam a todos os guardas do Império de Activos. E vejam só, sem saberem de onde provinham os ataques, os guardas retardaram as ações ofensivas, mas fizeram soar um estridente alarme. Então foi tocado o alarme. E a gente vai acessar aquele laboratório. Você lembra que eles não estavam conseguindo entrar pela torre, que era o elevador que dava acesso? E atrapalhados por não conseguirem identificar o local, a tropa de Activos do mago, E a origem dos disparos devido à camuflagem dos armamentos, atiraram a esmo, tentando ver se acertava quem é que estava invadindo os complexos laboratoriais. Os cientistas que haviam chegado correram para se abrigar no interior do laboratório. Chamaram o elevador, mas ficaram retidos do lado de fora, porque a torre de acesso ao subterrâneo iniciara o fechamento no momento em que o alarme soou, Entrou em situação de emergência e tudo ficou fechado, o complexo. Roche, nosso mentor, antecipando-se aos eventos, havia infiltrado uma equipe de guardiões e técnicos no local. Eles penetraram na área de laboratórios utilizando os emuladores vibracionais de camuflagem para realizar o trabalho de bloqueio do sistema de fechamento do acesso da torre. Os 2 cientistas foram presos e conduzidos à presença de Roche para serem submetidos a um interrogatório, cujas informações poderiam prevenir alguma armadilha, ou artefato das sombras colocado no interior das instalações laboratoriais. Então, eles foram interrogados para ver se não tinha nenhum dispositivo que pudesse ameaçar as expedições da luz no desmantelamento dos laboratórios. Vamos continuar? Eu quero agradecer muito pela tua inscrição aqui neste canal de luz que te traz conhecimento e informações todos os dias. Muito bem, pessoal, porque eles estão com uma tecnologia dimensional resguardada. Vejam bem por quê. Porque uma equipe especializada em demolições rapidamente instalou um sofisticado aparelho nas lajes superiores do primeiro conjunto de instalações laboratoriais. O artefato de tecnologia do astral superior era usado excepcionalmente naquelas condições por necessitar ser operado por técnicos em missões específicas. Por tratar-se de tecnologia que ainda não está disponível em alguns níveis dimensionais, necessitando ser, por enquanto, resguardada. Eles estavam de posse de uma tecnologia muito avançada. Você lembra que eles solicitaram aos planos da luz que eles necessitariam de tecnologias mais avançadas do que eles tinham para conseguir acessar com segurança esses locais? Pois é. Então, essa equipe especializada em demolições, que iam lá demolir os laboratórios, instalaram o aparelho, um artefato de tecnologia superior usado
naquelas condições. A gente vai entender o que é esse aparelho. Um especialista posicionou o aparelho a cerca de 10 metros do ponto em que pretendiam, né, abrir um acesso sobre a laje de matéria astral. Estabeleceu, né, um braço telescópico robótico e direcionou a ponta articulada do mesmo para baixo na direção da laje. Eu vi em alguns comentários da série aqui no canal que muitos de vocês perguntam: nossa, isso realmente existe no plano extrafísico? E eu digo que sim, existe, né? Não existe diferença do nosso mundo aqui pro de lá, a não ser que tudo lá está muitos passos à frente, tudo lá no astral está muito mais avançado. Os mentores dizem que está 50 anos na nossa frente, né? Eu não me refiro às tecnologias do astral superior. Essas estão milhões de anos à frente, porque desde antes deste mesmo universo, muitas raças já operavam no desenvolvimento de mundos e planetas como este. Aqui é a Terra, nós presos ao tempo e espaço da Terra que vimos. Nossa, tecnologia surgindo agora. Mas no universo, antes da Terra surgir, outros planetas já haviam completado o seu processo de regeneração, de adentramento às eras da luz. Então, a nossa tecnologia aqui, para o astral superior, não é nada, né? Nós estamos falando das tecnologias utilizadas pelo conhecimento do plano extrafísico. Por quê? Porque os doutores aqui da Terra, os cientistas aqui da Terra, eles desencarnam, eles vão continuar os seus desenvolvimentos no extrafísico. Não vão receber as coisas de mão beijada, porque tudo no universo é mérito. Então, é também no astral, logo em torno de nós, os densos, se desenvolve na medida que nós aqui nos desenvolvemos. E as tecnologias acabam migrando do extrafísico para o físico, né? Dependendo de que alguém encarne para trazer essas tecnologias, que todas já existem nos umbrais ao redor da Terra, nos planos da luz ao redor da Terra, né? Então as tecnologias lá são muito mais avançadas, então tudo que existe lá existe aqui. Existem guerras aqui na Terra, existem lá muito maiores, né? E todo o esforço de inúmeros trabalhadores e servidores da luz para conter o avanço da ignorância, né? Trazendo noções de autoconhecimento e paz para todos os seres, né? Então, sim, tudo isso acontece, sim, lá em um nível, né? Claro que não acontece mais nos níveis da luz. Óbvio que não, né? Você sabe. Então, o aparelho foi, né? O braço telescópico robótico direcionou a porta articulada do mesmo na direção da laje. Instalou ainda mais afastado do console de controle um painel retangular e um display luminoso operado mentalmente e com pequenos gestos das mãos sobre o display magnético. O acionamento do mesmo provocou o aparecimento de um ponto de luz diminuto e intenso, inicialmente vermelho, e em seguida com as cores laranja e azul. O azul ficou mais intenso e finalmente passou para o branco. O que eles estavam fazendo? Pois é muito interessante. O ponto luminoso semelhante à luz de uma solda se expandiu, transformando-se em uma pequena nuvem luminosa que distorceu a matéria astral da laje do laboratório. A matéria estava sendo liquefeita para ser sugada, aspirada para dentro de um reservatório estanque. O fluxo luminoso se expandia e comprimia, ocasionando um ruído semelhante a um de metal sendo retorcido, né? Seguido de pequenas explosões. Seguido de pequenas explosões. À medida que a matéria era retirada, o espaço vazio circular, onde anteriormente existia uma laje astral, se ampliava, expondo as estruturas interiores do laboratório. Então eles estavam tirando o teto, desintegrando o teto do laboratório para terem acesso ao interior. Samir, nosso mentor, se aproximou do outro mentor, Krebs, e perguntou: você e o comandante Roche já conheciam o funcionamento deste equipamento que os técnicos estão utilizando? Sim, meu amigo, disse Krebs. Enquanto nossas equipes se preparavam para esta missão, eu e o comandante Roche fomos conduzidos a um laboratório localizado em esfera superior, sob supervisão dos mentores, né? Azaliel e Alaão. Os técnicos simularam o emprego desses sofisticados equipamentos em um local apropriado para os testes. Os mentores já conheciam o funcionamento desse dispositivo, que pode ser chamado do canhão de antimatéria? Por que esse equipamento foi utilizado? Nossas bombas de plasma não seriam suficientes para abrir um acesso nessas estruturas? Indagou Samir, né? Por que precisaria deste outro dispositivo tão mais avançado? Bom, fomos informados de que necessitaríamos de ajuda para penetrar e adentrar os laboratórios. Eles foram erguidos e edificados pela força mental de Activus. Se lembra? Pessoal, porque a mente plasma,
né? Você lembra que a gente já fez um vídeo aqui no canal, onde tudo aquilo que a gente pensa, a gente materializa no extrafísico? Tudo aquilo que a gente pensa seguidamente, a gente fortalece aquela construção e ela passa a ter vida própria, autoexistente no plano extrafísico, seja um halo protetor, seja um artefato qualquer. Óbvio que um mago sabe muito de tudo isso. Tanto que Activus plasmou todo o laboratório, todas as instalações laboratoriais, de forma tão recorrente e com tanto conhecimento do poder mental, que o universo é mental. Essas estruturas são extremamente rígidas, plasmadas astralmente, com matéria astral, óbvio que é matéria astral, né? Da mente. Então elas foram edificadas pela força mental de Activus, um mago negro antiquíssimo, que possui vastos conhecimentos de magia, manipulação energética e detém amplo cabedal de experiências em condensação estrutural das moléculas de matéria astral inferior. Vocês viram, pessoal, o que existe nos extrafísicos? A gente fica pensando, né, que a vida é só isso aqui encarnado. A malha estrutural arquitetada para erigir as instalações à sua frente surpreenderam até mesmo os nossos maiorais, né, que precisaram nos disponibilizar tecnologia mais avançada, a fim de nos proporcionar condições de superar as dificuldades técnicas que encontraríamos. O artefato operado pelos especialistas é um CAM, é um canhão de antimatéria, que vai explicar melhor, porque é o inverso da matéria. Samir arregalou os olhos, arqueou as sobrancelhas e exclamou: "Uau! Eu já tinha ouvido notícias do uso deste aparelho por outras equipes e em outras ocasiões, e confesso que fiquei um pouco cético em relação à sua existência e emprego. E eis que o vejo em funcionamento à minha frente. Você não pode me falar a respeito dele?" "Bom, desconheço detalhes do funcionamento", disse o mentor. "É bastante complexo, mas durante o teste demonstrativo, soube que se tratava de antimatéria, ou seja, o inverso da matéria. A antimatéria é composta de antipartículas que possuem os mesmos elementos estruturais da matéria, mesmas características atômicas de massa, peso específico, spin, né, rotação, torque, porém com carga elétrica oposta. Na matéria, os elétrons são negativos, os prótons positivos e os nêutrons não possuem carga. Na antimatéria, ao contrário, os elétrons são positivos, os prótons negativos e os nêutrons continuam nêutrons, sem carga. O aparelho capta a matéria, analisa ela para definir sua estrutura molecular e mapeia as partículas existentes. Em seguida, ele replica uma pequena quantidade da matéria, inverte a sua polaridade e transforma ela em antimatéria e as combina. O resultado a gente viu. Distorce e desintegra a matéria. Desintegrador de matéria, né? E tem ligação com a massa primordial, porque ocorrem explosões de aniquilamento mútuo e emissão de luz e ruído, como residual, né? O encontro de matéria e antimatéria resulta em anulação do composto resultante, que é denominado de massa primordial. Essa aniquilação a transforma em energia pura, sendo que uma parcela significativa dessa energia foi captada e canalizada para os condensadores do aparelho e uma pequena porção se dispersou no ambiente. E foi essa que a gente pôde ver, né? A saída, né? Refletido em luz, emanado em luz. O referido aniquilamento mútuo da matéria resultou no espaço vazio que nos servirá de acesso ao interior dos laboratórios. "Isso é simplesmente incrível", disse Samir maravilhado. "Pois é. E, gente, vocês não vão acreditar no que eles encontraram. E eu vou acreditar se tu der o like nesse vídeo. Porque isso ajuda bastante, né? A que esses conhecimentos sejam reconhecidos, vistos, acompanhados, tomados com conhecimento e consciência por mais pessoas. Agradecemos demais. Eles encontraram, pessoal, estoques de ectoplasma, que valem mais do que ouro. A gente vai entender por quê. Agora poderia esclarecer meus companheiros que também querem saber a respeito da misteriosa engenhoca do astral superior, aquela, né, de antimatéria. O acionamento das cargas de antimatéria abriu um buraco de cerca de 6 metros de diâmetro no teto da edificação, por onde as equipes de execução entraram finalmente, né? Quantos episódios para isso? A primeira instalação era uma espécie de depósito com prateleiras de uma liga metálica do chão até o teto, repleta de tubos e recipientes herméticos,
contendo uma substância esbranquiçada e em constante movimentação, parecendo estar viva. Os técnicos constataram que se tratava de estoques de ectoplasma e fluido vital. Certamente valiosos insumos para realizarem as experiências das trevas. Eles utilizam este ectoplasma, inclusive, para efeitos físicos aqui na matéria. Eles utilizam esse ectoplasma para construções extrafísicas, bem como o Mago Activus utiliza para a construção desses laboratórios. Energia produzida por nós aqui encarnados. Por isso, muitas energias são sugadas de nós, mas não só de nós. Vocês verão. Os técnicos, constataram que se tratava de estoques de plasma e fluido vital. Bom, a entrada pelos fundos nos revelou um depósito de material que vale mais do que ouro para magos negros, disse Krebs. Claro, viram só tudo que eles podem fazer para isso, com esses insumos para realizarem experiências das trevas? Tudo que eles podem fazer com isso, gente, olha só. Porque existe, gente, todo um comércio clandestino de energia vital. Porque o material adquirido no comércio clandestino, oriundo do furto de energias vitais residuais, retirado dos corpos de recém-desencarnados, alojados em cemitérios que não possuem a devida proteção dos guardiões encarregados de sua segurança? Perguntou Samir. Mas sim, é exatamente isso. E eu não digo que só também, porque assim, por que teriam alguns desencarnados que não seriam protegidos pelos guardiões, e outros sim? É devido ao nível de ignorância da vida destes seres e aquilo que eles se correlacionam vibratorialmente, Então a gente vai parar onde o nosso coração nos leva. Então tem espíritos que ao desencarnarem têm uma vibração tão baixa, que eles estão abaixo da linha de atuação de guardiões, muitas vezes porque tem que se deixar cumprir o destino que a pessoa clama inconscientemente, senão seria interferir no arbítrio, E são geralmente, muitas vezes, mortos por situações bem atentadas à vida, Então, esses são os principais para serem sugados à energia vital. Então, certamente, grande parte desse comércio clandestino fruto de energias vitais residuais, retiradas dos corpos recém-desencarnados de cemitérios. Certamente, as energias vitais remanescentes nos corpos são furtadas e entregues aos magos negros, que recompensam os seus traficantes escravos, É triste realidade dos astrais. E da vida física, que acontece, Os dois mundos são assim, o umbral está tão perto de nós que é fácil até de um ectoplasma fazer eventos físicos. Então, recompensam, inclusive, esses escravos de diversas formas, Ou os punem sem piedade quando falham na coleta e entrega das cotas obrigatórias estabelecidas pelos maiorais do submundo. Respondeu Krebs, enquanto caminhava pelo lugar, entre as prateleiras de matéria, semelhante ao aço inoxidável. A equipe progrediu e se deparou com uma porta parecida com um cofre. Entenderam, então, que haviam penetrado no interior de um depósito trancado pelo outro lado e que já estavam presos lá dentro. O comandante Roche, que havia entrado... Olha só que interessante. O comandante Roche, que havia entrado no interior da instalação, ordenou que os técnicos especialistas do CAM realizassem o trabalho de desintegração da espessa porta, à semelhança do que haviam feito com a laje, para romper o bloqueio. Emitiu ordens para que as equipes de execução, que se encontravam a postos na outra extremidade do conjunto de laboratórios, junto à torre do elevador e escadas, sob o comando de Pércio, outro valoroso chefe da equipe dos vanguardeiros do astral, outro dos nossos mentores, avançassem para dominar e ocupar as instalações. Queria cercar os cientistas e técnicos das sombras, impedindo que eles fugissem, pela outra extremidade do laboratório. Eles encontraram uma barreira magnética, como controle de entrada e acesso às demais áreas internas da instalação, e precisaram utilizar o EOM, o equipamentos de ondas magnéticas, para neutralizar e prosseguir. E olha o que aconteceu, Entraram a fundo no grande laboratório. Assim que a porta-cofre foi aniquilada pelo CAM, Roche e as equipes de execução sob o seu comando, entraram em um amplo laboratório, cujos espaços eram muito maiores do que o previsto. Estavam repletos de equipamentos, tubos, mesas, bancadas metálicas, recipientes de vidro com líquidos efervescentes. E não era só um risal. E diversos computadores e grandes painéis eletrônicos de comando e controle. O que eles faziam ali? Dezenas de cientistas foram encurralados. Foi uma muvuca de cientistas.
e precisavam ser imobilizados para não darem continuidade à destruição dos dados e dos equipamentos, que iniciaram, né, quando ouviram o alarme soar. O cenário que os guardiões encontraram lá dentro era bizarro, sinistro e deixou-os estarrecidos e estupefatos. Não perca o próximo episódio na semana que vem.